E meu garoto? Mas fica bom o som aqui. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá tudo ligadinho aí, querido? Dá uma olhada para mim. Por obséquio. Vou botar mais isso. E aí, garota? Espero que esteja bom o som. Bom, em primeiro lugar, bom dia e bem-vindos ao ano de 2023, né? Certo? Século 21. Estamos aí nas proximidades, quase às vésperas, né? Da nossa prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E como eu estava falando agora há pouco ali com a Michele, cara, ser professor de pré-vestibular tem uma vantagem. A gente chega nessa época, né? Aquilo que a gente mais pensa é naquilo que vai cair na prova. Certo? Entra ano, sai ano. Então, eu estou pensando em várias coisas. Tá? E é óbvio que vocês, a qualquer momento, vocês podem pedir para que eu desenvolva algum tema que vocês queiram ver. Tá? No mais, eu vou tocando, vou falando, certo isso? Aquilo que eu realmente penso. Bom, recentemente, agora em maio, eu acho. Maio passado, não me lembro direito a data, foi quebrado o recorde de salto em queda livre. Queda livre entre aspas, tá? Porque a queda livre para nós na física é quando nós podemos desprezar as forças de arraste, né, e de resistência do ar. Tranquilo? Tá? Aquilo que a gente chama de atrito viscoso. Para o pessoal aí do paraquedismo, queda livre para eles é quando eles caem com paraquedas fechado, tá? E claro que deixa de ser queda livre quando eles abrem o paraquedas. Mas foi quebrado um recorde não só de altitude, tá? Que era um recorde aproximado de 3.100 metros de altitude, tá? Para um recorde de 3.700 metros de altitude. Um negócio punk, né? Tá? Então, o que a gente tem que pensar? O que acontece com esse corpo quando ele simplesmente sobe num balão com hélio, né? Vai até a parte estratosférica da atmosfera, né? E se deixa cair, né? Sob a ação das forças, mas a mais preponderante é a força gravitacional. Certo isso? Tá? O que acontece com isso? Bom, à medida que esse corpo cai, até em função de que nessa altitude, sejamos coerentes, o ar é extremamente rarefeito, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que as interações de atrito são mínimas ou infinitesimais, tá? O corpo vai caindo praticamente numa trajetória retilínea, não que seja retilínea, até porque há um movimento do planeta Terra de oeste para leste, que faz com que os corpos desviem na queda livre, lembra disso? Certo? Tá? Lembra disso? Há um desvio pequeno, mas existe, né? Então, o que acontece ali? Esse corpo vai aumentando de velocidade, tá? À medida que ele cai. Só para vocês terem uma ideia assim, ó, básica. A velocidade do som no ar a aproximadamente 20 graus Celsius, só para dar uma referenda aqui, fica aproximadamente 1.224 quilômetros por hora. Tranquilo? Certo? Qualquer valor acima disso aqui, teoricamente, quebra-se a barreira do som. Claro que quando tu pensa, cara, olha aqui, ó, na velocidade do som, tu está pensando no local e nas condições, né,
de pressão e de temperatura daquele local, certo? Mas vamos supor, vamos pegar uma referência. Esse corpo, à medida que ele cai, né, ele vai aumentando de velocidade e chega um momento que, se ele ultrapassar o valor dessa velocidade, certo? Ele quebra a barreira do som. Se ele passar disso aqui, quebra. Oi? Como? Uma explosão sônica. Não chega a ser uma explosão, né, querido nome? É uma expansão. Depois a gente vê isso. Tem diferença entre expansão e explosão. Tá? Mas eu entendi a lógica do teu raciocínio. Então, isso, se ele quebrar essa velocidade, ultrapassar essa velocidade, ele atinge a barreira do som. Né? Então, a gente chama isso de Mach 1. Mach 1. Olha aqui, ó. Mach 1, como quiser chamar. Certo? Tá? Bom, se ele atinge essa velocidade, tá? Significa o quê? Ele está andando mais rápido que o som. Tá? Há várias perguntas que podem ser feitas. Além de se quebrar uma... Essa velocidade continua aumentando indefinidamente? Não. Porque à medida que ele vai descendo, essa atmosfera vai aumentando sua densidade. Certo isso? Tá? O ar deixa de ser tão rarefeito, passa a ser mais concentrado, mais coeso, né? E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que haja uma resistência do ar. Certo isso? A força de resistência do ar, a força de resistência do ar, certo? Dá para fazer assim, ó, aproximadamente um coeficiente de penetração fluidodinâmico multiplicar a velocidade elevada a um expoente n B vezes V na n. Certo isso? Tá? Tranquilo? Então, à medida, esse n aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, esse n aqui, na maioria das vezes, eles vão considerar 2. Entenderam, né? Ao quadrado. Não que tenha que ser sempre assim. Tá? Depende do n, n 1,7, n 1,4, certo isso? Mas nas condições, né, mais adequadas, esse n vira o quê? Ao quadrado. Então, depois de determinada altitude, ou de distância de queda na vertical, essa velocidade que está crescendo vai aumentando a força de resistência, o que é do ar, certo? Chega um momento em que a intensidade, a magnitude dessa força de resistência do ar passa a ser igual ao peso desse corpo que cai. Tudo bem? Passa a ter a mesma magnitude da força de atração gravitacional. E essa força de atração gravitacional nada mais é do que a massa que está caindo vezes a aceleração do campo de gravidade. Certo? Tá? Então, a partir deste momento, certo? Nós teremos, como resultado dessa igualdade, uma força resultante igual a 0. Tudo bem? Uma força resultante 0. Certo? Esse corpo, portanto, seguirá caindo, certo? Tá? Porque já estava caindo. Ele segue caindo por inércia de movimento. Inércia de movimento. Ele segue caindo inercialmente. Certo? Claro que no momento, o que acontece quando abre um paraquedas? Tu amplias a área, certo isso? Tu aumenta este B aqui, ó, este coeficiente de penetração fluidodinâmico. Tranquilo? Abrir o paraquedas significa aumentar esse B. Ora, tanto que
Quantas e quantas vezes vocês veem saltos de paraquedistas? O cara salta, cai, certo? Abre o paraquedas, no momento que ele abre o paraquedas, chega a subir. Por que ele chega a subir? Porque a força de resistência do ar, em função da abertura daquela área maior, certo isso? Isso aqui depende dessa área. A gente simplifica com a letra B aqui, mas, tranquilo, depende de vários fatores, entre um é a área, né? O que acontece? O aumento daquela área faz com que haja uma força de resistência do ar maior que a força-peso, por isso que ele sobe. Aí a velocidade, né? Equilibra, tende a zero, ele segue depois caindo em movimento retilíneo uniforme. Tá? Outra coisa. Vocês já devem ter visto os comentários, eles não cessam. Né? O mundo é bombardeado o tempo todo por meteoros, certo? E o pessoal diz assim, ó, esses meteoros, cara, eles incandescem, por isso que eles ficam naquela cor, né? Eles esquentam, essa é a real. Em função de que isso aí? Da compactação do ar à velocidade. Meus parabéns. Olha cá, meus parabéns. Essa compactação rápida do ar que tu estás dizendo é uma compressão adiabática. Tem muito aluno, certo? Que pensa assim, isso aí é por atrito. Não dá. O atrito é uma interação eletromagnética, tá? Entre superfícies, né? Ou entre um corpo e um fluido, tá? Uma interação eletromagnética. Aí o cara diz assim, então é em função do atrito. Não, não é em função do atrito. Por quê? Em função da rapidez do processo. Na verdade, a frente desse corpo, quando em contato com esse ar, certo? Ela gera uma compressão muito rápida desse ar. E essa compressão, essa compactação, que eu usar esse termo, essa compressão muito rápida é um processo de aquecimento por uma transformação adiabática. É diferente, por exemplo, o corpo aqueceu, né, a cair de uma pequena altura. Bom, mas aí ele está com pequena velocidade, em primeiro lugar. E isso é um arrasto, tá? É um arrasto por atrito fluidodinâmico. Agora, quando o corpo tem uma enorme velocidade, um meteoro tem uma velocidade algumas vezes maior que a velocidade do som, certo isso? Ele vai esquentar? Vai, mas não por atrito. Ele vai esquentar por compressão adiabática. Grava isso. Grava isso. Imagina um cara que fez a prova da USP, ele está lendo um monte de coisas. A banca, os caras, eles leem o tempo todo. Certo isso? Então, qual é a ideia dos caras? É essa, tá? De fazer questões que levem o aluno a pensar. Primeiro, o atrito é uma interação eletromagnética que ocorre entre superfícies e entre um corpo, um fluido, sim ou não? Mas para baixas velocidades. Para velocidades relativamente altas, certo? Isso não dá tempo de trocar essa interação, ela não interage o suficiente, então passa a ser desprezível. Mas como é que aquece o corpo? Por uma rápida compressão dessa massa de ar, uma rápida compactação dessa massa de ar em face da velocidade, o que gera um aquecimento. Porque numa transformação adiabática, que não dá tempo de trocar calor com a vizinhança, certo? Quando rapidamente se comprimem as moléculas de um gás, o que está fazendo? Está diminuindo o volume e aumentando a pressão. Com isso, gera o quê? Um maior número de colisões efetivas das moléculas do gás. Isso aumenta a energia cinética média das moléculas do gás, gerando o quê? Aumento da temperatura. Certo? Então, se liga nisso. Cuidado com isso. Esse é um dos fatores importantes. Tá bem? Tudo tranquilo até aí? Alguma pergunta? Nenhuma? Quem estiver em casa aí, tá?
manda aí uma mensagem, faz alguma coisa aí, tranquilo? Tá? Então, essa é uma coisa importante. É um assunto que pode cair. Tranquilo? Bom, esse aqui é um assunto assim da física clássica, né? Tá? Que é um assunto diferente, faz tempo que não cai, coisa e tal. Agora, e se eu fosse falar em um assunto da física moderna? O que vocês acham, hein, galera? Aí muita gente já se ferrou. O que vocês acham? Hein? Da física pós-newtoniana. Da física que inicia ali no ano de 1900, com um físico alemão chamado Max Planck e a sua teoria quântica. Hein? Então, como os professores aqui não estavam nessa coisa de teoria. Pois é. Ele falava, Deus não joga dados. Deus não joga dados com o universo. Isso aí é o nosso bate-papo aí entre Einstein e Niels Bohr. Tranquilo? Eu acho que podia estar fazendo coisa paradoxo do gato Schrödinger. Poderia cair um gato de Schrödinger, né? Tranquilo? O paradoxo do gêmeos, lá da relatividade, né? Restrita, mas eu estava pensando em uma coisa que a hora está caindo. Lá na física moderna, essa palavrinha aqui, entropia. Ah, sei. O que vem a ser entropia? O que ela mede? O que ela mensura? O que ela qualifica, né? A troca de energia, por assim dizer. Não deixa de ser uma troca de energia, por óbvio, porque troca de energia ocorre o tempo todo, desde o início da formação do universo, desde o Big Bang. Nunca vai. Mas, olha aqui, ó. Não, isso é incerteza de Heisenberg. Na verdade, olha aqui, ó, a entropia vai nos fornecer o grau de desordem do sistema. Olha aqui, ó, desordem. Presta uma atenção aqui. Normalmente, quem são os sistemas mais desordenados nos 3 estados básicos da matéria, estados físicos? Sólido, líquido e gasoso. Quem é que é mais desordenado? Gasoso. Gasoso. Certo isso? Tá? Por que mais desordenado? Porque as moléculas de um gás elas estão realizando movimentos caóticos. Certo isso? Colidindo umas contra as outras e contra as paredes do recipiente que as contém. Certo isso? Um movimento chamado movimento browniano, lá em homenagem a Robert Brown, que estudou isso. Agora, a pergunta é, em termos gerais, em termos finais, a entropia do universo diminui, fica constante, aumenta, o que acontece? Aumenta. Isso. O universo, certo? Tem um aumento da desordem. Essa desordem aumenta. Ela pode até ficar constante durante um curto intervalo de tempo, mas no final ela acaba aumentando. Não é que ela não possa diminuir, mas é porque a natureza, ela me parece probabilística, tá entendendo? Tá? A natureza é probabilística. Eu vou dar um exemplo, cara. Vamos pegar aqui um saco de moedas, certo isso? Eu vou abrir esse saco aqui no chão da sala do colégio. Jogar. Qual é a probabilidade de todas as moedas caírem cara para cima? Aí depende quando nós pensar. Ou coroa para cima. Hã? Certo isso? Então, só cara para cima está ordenado o sistema. Sim ou não? Só coroa para cima também está ordenado o sistema. Agora, quando tem cara e coroa, tudo misturado, é um sistema desordenado.
Então, há uma tendência da natureza probabilística, certo isso? De que a desordem vença. Agora, o que vai acontecer lá na frente, não me pergunto, que eu não sou Deus. Entenderam? Tá? Aí foge da alçada do vestibular. Então, entropia é o grau de desordem. Tranquilo? De um sistema. Se nós pegarmos os estados físicos da matéria, estado sólido, estado líquido, estado gasoso, poderia colocar o estado de plasma aqui, que é um gás ionizado, ou condensado Bose-Einstein. Mas não, isso não acho difícil, certo isso? Acho improvável que caia. Se tu te perguntar assim, o que acontece com o grau de desordem? Olha aqui. O grau de desordem aumenta nesse sentido. Tá? A entropia aumenta nesse sentido. Então, esse tipo de pergunta está dentro do conteúdo do ensino médio, entenderam? Tá? E que é uma pergunta que muitos alunos passam no ensino médio sem comentar isso aqui. Tem fases no plano caótico também, um exemplo. Qual? O plano caótico, né? Que é tipo de dois, um eixo só, tem dois, assim. Ah, tá. O pêndulo, está falando do pêndulo. É com dois eixos. Ah, sim. Pode gerar um caos de movimento ali. Uma imprecisão. Aliás, presta atenção. Quando lá na química, do Paulo Silva, acho que foi com ele, que vocês estudaram a evolução dos modelos atômicos. Foi com o Paulo? Átomo de Dalton, por exemplo, né? O átomo indivisível de Dalton, aquela bolinha, né? Indivisível, indestrutível, incriável. Depois o átomo de J.J. Thomson, né? O plum pudding, né? O pudim de passas, né? Onde, na verdade, nós temos uma massa positiva e as passas são os elétrons grudados. Um átomo divisível em termos de carga, como a natureza é, porém estático, não tem movimento. A qualquer momento, no átomo de Thomson, nós chegaríamos ali e localizaríamos o elétron com absoluta precisão. Concorda comigo? Só que ninguém localizava. Ora, isso acarretou o quê? Não está em repouso, está o quê? Em movimento. Advindo das experiências com a radioatividade, né? Através de 2 toneladas de sais de urânio, de petplenda, né? Ernest Rutherford imaginou um átomo semelhante ao modelo macro, ao modelo planetário. Concorda comigo? Tá? Tem uma frase do Rutherford que ele diz assim, ó, ele bombardeou, né, uma fina película de ouro, né, com radiação, advinda de um material radioativo que é o polônio. Tá? Colocou ali num isolante, aquilo que a gente chama de colimador, né? E a radiação saía, e a maior parte da radiação atravessava a fina película de ouro. Era detectada, né? Numa outra tela, num anteparo ao redor dessa película. Aí levou Rutherford a dizer o quê? O átomo é extremamente vazio. A maior parte da massa desse átomo está concentrada em uma região chamada núcleo. Certo isso? Tá? Que é positiva, tem carga elétrica positiva, porque ricocheteavam as partículas alfa que batiam ali. Certo? Refletia as partículas alfa. E os elétrons, certo? Estão em trajetórias o quê? Circulares ao redor desse núcleo. Os caras fazem um exemplo muito louco, né? Como sendo um campo de futebol, tipo o Maracanã, o núcleo é a bola, né? No centro do gramado, e o elétron é um mosquito girando nas arquibancadas, entendeu? Tá? Então, essa é a ideia. Tem vários erros isso aí. O primeiro erro é que uma trajetória circular, certo?
Esse corpo que está girando em trajetória circular, qual é a tendência dele? É ser atraído pelo núcleo, é perder energia, né? Então, sob o ponto de vista simplesmente dinâmico da coisa, ele entraria o quê? Uma espiral e colidiria com o núcleo. Isso é uma instabilidade do modelo, que foi resolvida parcialmente por quem? Niels Bohr. O Bohr pegou aquela parte da teoria quântica de Max Planck e disse assim, olha aqui, ó, presta atenção. Por que esse elétron não colide com o núcleo? Porque a camada K é um nível de energia estacionário, como o caso ocorre. Tem satélite, tem um monte de satélite ao redor da Terra, tem ou não tem? Concorda comigo? Estão toda hora desabando? Não. Não, por quê? Porque eles estão numa linha de estabilidade gravitacional, tudo bem? Um potencial de estabilidade. Aí é que está o detalhe. Ora, então aí, o que disse o Bohr para provar isso? Olha aqui, ó, o elétron está girando ao redor do núcleo, mas está toda hora absorvendo energia. E não é qualquer energia. É uma quantidade definida de energia, uma quantidade discreta de energia, um pacote de energia chamado de quê? De quantum. Quantum, uma quantidade definida de energia. Esse elétron absorve essa energia descontínua, né? Esse pacote de energia, vai até uma camada mais externa, certo? E quando retorna, libera ou a quantidade, a mesma quantidade, ou parte dela através de um fóton, que pode ser, esse fóton pode estar na faixa da luz visível, pode estar na faixa do infravermelho, pode estar na faixa do ultravioleta, certo? Quando nós estudamos o átomo de hidrogênio, nós estudamos isso, chamado série das raias espectrais do átomo de hidrogênio, Lyman, Bauman, Paschen, Brackett, Fundo, por exemplo, que são cada nome de cada cientista para cada salto quântico possível lá no átomo de hidrogênio. O spin é aquilo que foi chamado de número quântico quaternário, certo? O spin vai te dar o momento rotacional de um elétron, capacidade rotacional do elétron. Por isso tu aprende mais meio, menos meio. Regra da mão direita, tá? Porque o elétron ele não está só transladando, ele também está rotando, ele está em movimento rotacional. Então se calcula isso. Assim como o orbital, certo? Chamado de número quântico terciário magnético, né? Que vai te dar ali subnível por subnível, S, P, D, F, 1, 3, 5 e 7. Tranquilo? Outra coisa interessante, cara. Sabe onde é que nascem as ligações químicas? Dessa tendência da natureza. Olha a palavra que eu estou usando, tendência. A natureza detesta em átomos e moléculas orbitais semi-preenchidos. Um caso disso é a água. Né? A água é um caso disso, cara. Né? Tu vai ter o quê? Uma molécula na forma de um V na água. Onde aqui, ó, tu vai ter o quê? Nesse verso o oxigênio e aqui os hidrogênios. Tudo bem? Loucura isso, né? E como gera orbital semi-preenchido, essa molécula interage com outras. Porque o oxigênio não queria ficar sem preenchido. Tá? Então, isso é uma tendência do equilíbrio da natureza. Não adianta, tem coisas que não adianta a gente ficar discutindo muito. Olha para a natureza e busque as respostas. Certo isso? Tá? Bom, além desse esquema da entropia, eu pensei, falando na evolução do átomo, que tu tem que saber onde é que está o elétron, teoricamente, sim ou não? Por mais que ele esteja em movimento. Né? Os caras procuravam o elétron, não achavam o elétron. Procuravam o elétron, não detectavam, ou detectavam a presença, sim ou não? Certo? Tá? Mas, daqui a pouco, não havia precisão alguma nisso. Foi aí que surgiu
um princípio de um... Isso me lembra. Eu acho que foi 1924 ou 27. 1924 ou 1927. Eu não lembro bem agora. Tudo bem? Tá? Que um físico alemão, que estava com seus 24 anos de idade, se dava muito bem com o Niels Bohr, tá? Chamado Werner Heisenberg, tá? Werner Heisenberg, olha aqui, ó, esse cara foi brilhante. Por quê? Porque depois do átomo de Bohr, surgiu um cara chamado Erwin Schrödinger, o átomo probabilístico de Schrödinger. Tudo bem? Tá? Como não achavam o elétron em lugar nenhum, o Schrödinger resolveu usar a teoria das probabilidades da matemática para tentar localizar uma região de maior probabilidade, certo? Para a localização do elétron. Esta região, onde há a maior probabilidade desse elétron ser localizado, desse elétron ser encontrado, Schrödinger denominou de orbital. Por isso que o átomo de Schrödinger é o átomo orbital, certo? Da teoria das probabilidades. Tranquilo? Tá? Bom, mas como é uma região, é um campo de probabilidades, aí é que está o detalhe. Isso levou Heisenberg a dizer assim, ó, isso é uma inequação, não é uma equação. Né? Ele criou o princípio da incerteza. Pode dar mais aulas do... Aqui, ó. É verdade. O princípio da incerteza de Heisenberg. Esse princípio da incerteza de Werner Heisenberg, ele vai falar da posição e da quantidade de movimento do elétron. Tudo bem? Tá? É isso que ele vai falar. E ele coloca isso aqui, ó, nesses termos. Tá? A ΔX, que é a posição, vezes ΔQ, quer dizer, variação da posição vezes a variação da quantidade de movimento, é maior ou igual do que H sobre 4π. Ou, se quiser, já dividido por 2, vou botar aqui, né? Isso aqui é igual, constante Planck, a gente coloca um tracinho aqui dividido por 2. Né? Seria, isso aqui já está dividido por 2, tudo bem? Mas isso aqui é uma incerteza, porque é um produto, sim ou não, tá? É impossível determinar com absoluta precisão, certo? A posição e a quantidade de movimento de um elétron ao longo de sua trajetória. Então, há uma maior probabilidade desse elétron estar em um determinado ponto, num dado momento, certo isso? Uma localização. É mais ou menos assim, ó. Quando tu usa o GPS hoje, a triangulação de satélite, às vezes tu não acha exatamente na posição que tu quer. Tu acha em uma distância de 30 metros, outras de 3 metros, sim ou não? Tá? Porque o que ele faz? Ele faz um mapeamento, faz através de uma triangulação de satélites para descobrir a região de maior probabilidade. É a mesma coisa, só que nós estamos falando de um elétron, nós não estamos falando de uma casa, não sei se tu me entendeu, cara. Né? Nós estamos falando de alguém que tem uma massa, né, de 10 elevado a menos 31 quilogramas, aproximadamente, ordem de grandeza, se move com uma velocidade extremamente grande. É difícil isso.
Tá? Então, esse aqui é o princípio da incerteza. Diz, olha, é praticamente impossível determinar com absoluta precisão, certo? A posição e a quantidade de movimento de um elétron ao longo de sua trajetória, certo? Tá? Então, isso é outra coisa que pode cair. É outra coisa que pode cair. Outra coisa que pode cair da física moderna, isso eu acho que eu até já falei para vocês, mas eu vou reiterar, tá? É a dualidade onda-partícula. Você só vai saber a velocidade ou a massa de uma partícula, não as duas ao mesmo tempo. Olha aqui, ó, de Louis de Broglie. Louis de Broglie. Tranquilo? Tá? Esse aqui, com certeza, foi em 1924. Tá? 1924. Essa criatura aqui foi importantíssimo para a física em que sentido, né? Bom, se tu pegar até a história de Maxwell, né, Young e tantos outros, Fresnel, né? A luz era uma onda, pô. Certo isso? Qual é o comportamento da luz? Ondulatório. Por quê? Sofre 5 fenômenos ondulatórios. A luz sofre reflexão, sofre ou não sofre? Muda de meio, sofre refração. Contorna pequenos orifícios, sofre difração, certo? Se sobrepõe com outras luzes, sofrendo interferência, certo? E pode ter o seu campo elétrico alinhado numa determinada direção, quando refletida em uma superfície ou quando refratada por um outro meio, certo? Chamado de polarização. Então, a luz sofre 5 fenômenos ondulatórios. A luz é onda, também. Aí, em 1905, Albert Einstein, né, diz assim, o que ele fala? Olha, eu revi o efeito fotoelétrico do Hertz, ajustei a frequência, e quando luz incide em um metal, luz, determinada frequência incide em um metal, ela é capaz de arrancar elétrons desse metal. Isso funciona baseado na teoria das colisões, certo? Tá? Porque a luz tem massa. Tá? Isso é baseado na teoria das colisões. Então, na verdade, a luz tem um comportamento corpuscular, porque ela arranca elétrons de um metal para determinada frequência, certo? Chamou isso de efeito fotoelétrico, né? Chamou isso de efeito fotoelétrico. E aí virou aquela discussão, olha, como é que é essa história? A luz tem um comportamento ondulatório ou tem um comportamento corpuscular? Como é que é isso? Até que esse francês, o Louis de Broglie, disse assim, ó, não, é que ora a luz tem um comportamento ondulatório, quando está sofrendo os fenômenos ondulatórios, ora ela tem um comportamento corpuscular, como é o caso do efeito fotoelétrico, mas jamais concomitantemente. Jamais o comportamento da luz, para de Broglie, é ondulatório e corpuscular ao mesmo tempo. Jamais! Tudo bem? Por quê? E aí, esse maluco, tá? Ele, brilhante, ele coloca assim, até porque, dimensionalmente falando, a equação de energia de Albert Einstein é dimensionalmente igual à equação de energia de Max Planck. A equação de energia de Albert Einstein, mc². A equação de energia de Max Planck, constante de Planck, vezes a frequência, HF. Ora, mc² igual a H que multiplica F. F é velocidade sobre o comprimento de onda, velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Corta aqui,
corta aqui e chega à divina conclusão do seguinte: o que é massa vezes velocidade? Massa vezes velocidade é capacidade de colisão, certo? Massa vezes velocidade é a quantidade de movimento. Um fóton tem uma quantidade de movimento, aquele MC ali, que é, na real, a razão da constante de Planck sobre o comprimento de onda da radiação, certo? Essa quantidade de movimento ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Aqui. Então, os caras podem falar sobre isso. Claro, tem um aspecto da radioatividade. Tem um aspecto da fissão nuclear e da fusão nuclear. Né? Mas isso eu vou deixar ali na reta final. Até porque também o pessoal da química trabalha radioatividade. Né? Lei de sódio, fágens e Russell, emissão alfa, emissão o quê? Beta. Sim ou não? Você já deve ter estudado isso aqui no Conecta em Química, certo? Mas eu vou dar depois uma revisadazinha para chegar nos métodos de obtenção de energia, tá? Até mesmo porque, quando a gente fala de energia, vamos falar do Sol, né? Que é o que irradia profusamente a Via Láctea, né? Em luz e calor. Tranquilo? Tá? Qual é o processo que ocorre lá no Sol? Essa estrela, né, de quinta grandeza que está na faixa do alaranjado por enquanto. Né? O que faz isso? Né? É um processo chamado fusão nuclear, onde átomos de hidrogênio, a elevadas temperaturas, são o quê? Fundidos, certo? São unidos, né? Liberando uma quantidade imensa de energia. Tá? Isso ocorre a elevadíssimas temperaturas. Depois nós vamos ver isso eu vou deixar lá para o final. Tudo bem até aqui? Tranquilo? 2 princípios que podem ser cobrados em uma única questão. Sabe aquela questão de frase 1, frase 2, frase 3? Sabe aquela questão de associar a coluna da direita com a coluna da esquerda? Certo? De cima para baixo, tranquilo? Está aqui, ó. Essa é uma possibilidade muito grande, tá? Muito grande. Já eu estou, no começo de hoje, quando eu falei de entropia, eu falei de probabilidade, certo? Continuei falando de probabilidade, e nós, para tentarmos acertar essas questões da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós precisamos falar de probabilidades. Tudo bem? Tranquilo? Então, bate foto aí, que eu sei que tu gosta disso. E vamos dar sequência ao nosso raciocínio. Vocês já tiveram intervalo hoje, né? Já. Então, só para eu não ficar preocupado com isso. Tranquilo? Vou apagar aqui, minha gente. E vou seguir o baile. Cuidado, olha para cá, cuidado, não confundam efeito fotoelétrico com efeito fotovoltaico, são 2 coisas diferentes, certo? Tá? Efeito fotoelétrico, o que é? Luz de determinada frequência incide em um metal e é capaz de arrancar elétrons de um metal, certo? Tá? Grava isso. Efeito fotovoltaico. Radiação solar incide em uma placa, certo? Semicondutora de silício. Tranquilo? E essa radiação solar, através de transformações NP, nêutron, próton, no interior da placa de silício, produz o quê? Transforma essa energia radiante em energia elétrica. Entenderam bem?
São coisas diferentes, tá? Outra coisa importante. Qual é a diferença fundamental entre isso aqui, foi descoberto por Wilhelm Conrad Röntgen. Qual é a diferença entre raio-x e raio gama? A frequência magnética. A frequência do espectro eletromagnético da radiação gama, ela é maior, certo? Então, até brincando assim em termos de frequência, poderia fazer uma seta aqui, né? Ó, brincando aqui. Tranquilo? A frequência, a energia e o poder de penetração crescem, né? É maior no raio gama. Certo isso? Até aí tudo bem, mas tem uma coisa importante que vocês não me disseram. Qual é a diferença radical entre raio-x e raio gama? Raio-x é um fenômeno eletrônico. Ele está na eletrosfera do átomo. Enquanto que raio gama é um fenômeno nuclear. No núcleo do átomo. Agora faz sentido então nuclear. Olha aqui, ó. Quer ver? Se liga aí no lance. Tá? Raio-x, tá? É o seguinte. Imagina que aqui eu tenho um metal. Certo isso? Tá? E aqui eu vou desenhar, só por termos didáticos, um elétron acelerado. Uma diferença de potencial elétrico. Certo? Olha para cá. Quando esse elétron colide com metal, ele libera o quê? Energia. Certo? Ele libera fótons. Esses fótons é que são chamados de raios o quê? X. Tudo bem? O que são raios X? Fótons liberados a partir da colisão de elétrons acelerados contra placas metálicas. Tudo bem até aí? Isso é raio-x. Portanto, é um fenômeno eletrônico que ocorre na eletrosfera do átomo, certo? Tá? Agora, o raio gama não. O raio gama, irmão, é um fenômeno nuclear. Vou dar um exemplo. Tá? Bem simples. Eu tenho um núcleo. Podia fazer só a emissão. Isso. Um núcleo de urânio 23592. Decaimento radioativo, certo? Eu podia fazer uma fissão aqui, podia botar um nêutron junto, mas não vou ser mais claro. Vamos supor que esse núcleo de urânio, certo isso? Tá? Ele emita uma partícula alfa, número de massa 4, carga mais 2. Pode ou não pode?
Pode. Leite sobe, né? Tranquilo? Tá? Pode. Esse núcleo é instável, né? Tranquilo? É um núcleo radioativo. Bom, então ele vai se transformar, ele vai se transmutar em um outro elemento químico. Tranquilo? Tá? Esse outro elemento químico vai ter um número de massa 235 menos 4. Certo isso? Tá? E terá um número atômico 92 menos 2, porque perde 2 prótons. E vai liberar energia na forma de radiação eletromagnética. Esta energia aqui é que é a radiação que é gama, número de massa 0, H0. Esse aqui é o raio gama. Aliás, vem cá, quem é que tem número atômico 90? Não sei. Confere aí, tu tá de celular, deve ser o tório, né? Dá uma olhadinha aí. Vê se não é o tório. Hein? Vê se não é o TH. Eu vou chutar que é o TH, hein? Vamos lá, olha a tabela periódica. É o tório? Estou bom nisso ainda, né? Sou bom nisso ainda, hein? Olha aqui, ó. Número atômico 90, número de massa 231. Aí vai depender, né, de qual isóbaro que é. Né? Tranquilo? Então, tá aqui, ó. A diferença entre raio-x e raio gama pode fazer parte de uma dessas questões. Certo isso? Tanto de associar coluna, de frase 1, frase 2, frase 3, etc, etc. Tudo bem até aí? Tá? Tira a foto aí, irmão. Se tu é o cara da foto, então tu precisa tirar a foto. Tá? Beleza, beleza. Então tá. Bom, então agora respirem um pouquinho. Eu vou colocar aqui na lousa. Vamos ver. Vou botar uma questão de fluidodinâmica aqui? Pode ser. Pode ser? Pode? Pode. Ou fluidostática? O que vocês querem? Pode cair as duas. Eu vou botar primeiro, vai ser legal. Eu vou colocar uma questão de fluidostática. Tudo bem? Tá? Isso. Dois corpos, certo isso?
tá? Dois corpos maciços, tá? Vamos supor. O cara diz assim, ó, flutuam na água, vírgula, sendo a massa do corpo A igual à massa do corpo B. Então, ei, brother Sam. Tá? O que tu pode dizer a respeito disso? Bastava isso, não precisava mais nada. Claro que se coloca muito mais coisas nas questões. A densidade tem. Ah? A densidade tem. Não entendi, desculpe. A densidade tem. Qual é? Bom, as relações de densidade podem ser feitas. O que tu acha aí? Quem é que é mais denso aí? B. O B. Por quê? Está fundando. Está mais para dentro da água. É verdade isso. É verdade. O que mais nós podemos dizer? Empuxo. Sobre empuxo, o que nós podemos dizer? Hã? É igual? Qual o empuxo? O A é maior que B, eu acho. Eu acho que o empuxo A é maior que B. Olha só, cara, que loucura. Vamos lá. Olha a sacanagem dos loucos. Os caras são brilhantes, né, tia? Tem que tirar o chapéu pro louco lá. Quando o cara diz flutua, o verbo flutuar. Viajamos sem impulso. Não, o verbo flutuar, nada disso. O verbo flutuar, sabe o que significa? Significa que a força resultante é igual a zero. Significa que nós temos um equilíbrio aí. Equilíbrio de forças. O verbo flutuar. E os dois estão flutuando parcialmente imersos na água. Certo? Significa que a força resultante é igual a zero. Então, senhoras e senhores, nesse caso, se a massa do A é igual à massa do B, está escrito aqui no enunciadão, tá? Bom, se a massa do A é igual à massa do B, por razões óbvias, o peso do corpo A é igual ao peso do corpo B. Bem, então a primeira coisa que você tem que fazer aqui é colocar isso aqui, ó. O peso do A é igual ao peso do B. Que o cara disse na questão que flutuam. Os pesos são iguais. Ora, mas qual é a força que é capaz de equilibrar esse peso? Que é gerada pelo líquido, que todo corpo parcial ou totalmente imerso em um fluido, sim ou não? Fica sujeito à ação de uma força de direção vertical sentido para cima, cujo valor dessa força, certo? Cujo módulo equivale ao peso do fluido deslocado por esse corpo. Não o peso do corpo, o peso do fluido deslocado. E essa força ela é denominada de quê? De empuxo. Então, aqui, verticalmente para cima, nós vamos ter o empuxo que atua no corpo A. E aqui, verticalmente para cima também, nós vamos ter o que é o empuxo que atua no corpo B. E esses empuxos serão o que é? Iguais. Certo isso? Porque os pesos são iguais. E por que eles serão iguais? Porque
esta força e esta força se anulam. Porque a força resultante em A é igual a quanto? 0, assim como a força resultante em B também é igual ao que é? A 0. Certo? Agora, atenção. Atenção, presta atenção. Tá? O empuxo em A será o volume de líquido deslocado por A, certo? Vezes a massa específica da água, que no caso é o líquido, vezes a aceleração da gravidade. Quem é o volume de líquido deslocado por A? É isso aqui. Tudo bem? Olha que interessante, cara. O empuxo em B será igual ao volume de líquido deslocado por B, vezes a massa específica da água, que é onde eles estão ali parcialmente imersos, vezes a aceleração da gravidade. Vai para cá. Esse aqui é o volume de líquido deslocado em B. Sim ou não? Tranquilo? Qual é a conclusão que tu chega aqui? É que o líquido não é o mesmo, não é a água? Sim. A gravidade não é a mesma? Sim. Então, nesse caso, professor, tu tem noção disso aqui maior do que esse? Esse aqui está mais para dentro? Esse aqui é o mais denso. Pode até ser, mas o volume de líquido deslocado por A é igual ao volume de líquido deslocado por B. Mas aqui o tamanho! Só um pouquinho. Não confunde o tamanho com aquilo que está para dentro. Sim ou não? Esse cara aqui é grandão e entra um pouco para dentro. Esse aqui é menor e entra mais para dentro. Mas o volume de líquido deslocado foi o mesmo. Isso aqui confunde muita gente. Uma questão aí de princípio de Arquimedes. Porque tem que lembrar no princípio... Tem que lembrar no princípio de Arquimedes o que é? Que o empuxo depende do volume de líquido deslocado, que equivale ao volume imerso. Depende da massa específica do líquido e da aceleração da gravidade local. Tá? Aí é que está o detalhe. O empuxo aqui é igual ao peso do corpo. O corpo B é mais denso. Se eu pegar o peso, quer ver? Olha aqui que interessante. Olha aqui que interessante. Se eu pegar o peso do ar, certo? Olha aqui, ó. Se eu pegar o peso do ar, tá? O peso do ar é a densidade do corpo A vezes o volume do corpo A vezes a gravidade. O peso do B é a densidade do corpo B vezes o volume do corpo B vezes a gravidade. Aí é a densidade do corpo, aí é o volume do corpo, certo isso? Olha aqui, ó, raciocinemos. O volume do ar é maior. Logo, a densidade do ar é o que? Menor. O volume do B é menor. O volume do corpo, sim ou não? Então, a densidade do corpo B é maior. Agora, quando a gente fala de empuxo, nós estamos falando, pelo amor de Deus, do volume do corpo ou do volume de líquido deslocado? Líquido deslocado. E nesse caso, o volume de líquido deslocado pelo ar é igual ao volume de líquido deslocado pelo B. Na verdade, é o volume do corpo, não da água. É porque, cara, tira da tua cabeça que o empuxo depende do volume do corpo. Não. Quando só tem uma possibilidade
do volume do corpo ser igual ao volume de líquido deslocado? Quando é que o volume do corpo é igual ao volume de líquido deslocado? O volume de um corpo é igual ao volume de líquido deslocado se e somente se o corpo estiver totalmente o que é submerso. Totalmente imerso. Tudo bem? Quando o corpo está totalmente imerso, aí sim, o volume do corpo é igual ao volume de líquido deslocado, desde que, obviamente, esse corpo seja maciço e não tenha nenhum furo dentro. Porque tu quer ver uma coisa interessante, cara? Os caras perguntam assim, quando um navio afunda, certo? Aumenta ou diminui o volume de líquido deslocado? Quando um navio afunda, aumenta ou diminui o volume de líquido deslocado? Diminui. É claro que diminui. Mas como? Não Não vai entrar água dentro do navio? Sim ou não? Aquela água que antes o corpo está na superfície, o navio está na superfície, está deslocando líquido, sim ou não? Certo? Está deslocando água. Quando ele afunda, essa água não entra para dentro dele? Então diminui o volume de líquido que é deslocado pelo navio, porque a água passa a ocupar o espaço que antes era ocupado pelo navio. Entenderam? É isso que acontece. Aí o cara vai dizer, tá, mas deixou de ter empuxo? Não. Diminui o empuxo. O empuxo vai ser, na verdade, o volume das espessuras do navio. Entendeu? Mas entrou água para dentro, diminuiu o volume de líquido deslocado, diminuiu o empuxo. Sacaram? Cara, é punk o negócio, velho. É punk. Dá para brincar com isso aí. Tira e cola. está pensando na massa do objeto. Tá. Não, mas são esses cuidados que a gente tem que ter, né? É porque o peso do corpo tem cara de... Olha aqui, ó. Quando a gente não escreve tudo, né? Esse é o problema. A gente simplifica muita coisa. Esse é o problema, tá? Mas olha aqui, ó. Dá um look. Olha para cá. Quando escreve assim, ó, o peso de um corpo, isso aqui é a massa do corpo vezes a gravidade. Sim ou não? Então, o peso de um corpo é massa, é densidade vezes volume. E a densidade do corpo vezes o volume do corpo vezes a gravidade. Certo? E o volume do corpo é todo o volume. Certo isso? Ele pode ser igual ao volume de líquido deslocado se o corpo estiver totalmente mergulhado, cara. Agora, quando o corpo está flutuando parcialmente imerso, o volume do corpo é maior do que o volume de líquido deslocado. Então tem que ter cuidado com essas pequenas coisas. São pequenos detalhes, a hidrostática ela traz muito nisso. É uma questão de aparenta ser. Bom, outra coisa. Quando a gente fala... Vocês já notaram que as asas de um avião, elas se expandem tanto na decolagem quanto na aterrissagem? Sim ou não? Por que o cara liga o expansor de asa, hein? Para aumentar a força de sustentação para cima, que empurra para cima, certo isso? Porque tu precisa dessa força de sustentação tanto para decolar quanto para o que aterrissar. Senão vai cair direto no chão. O que não é saudável. Já um helicóptero, fica difícil de fazer isso, né? O helicóptero parou de girar lá em cima, dá tchau. Tchau!
E a queda pode fazer com o tem que ter cuidado, né, irmão? Então, vamos ver uma coisa aqui. Eu chamaria isso aqui de interações fluidodinâmicas nas asas do avião, de um avião. Interações fluidodinâmicas nas asas de um avião. Certo? Vocês já viram um perfil de asa de avião? Ou não? Perfil de asa de avião é mais ou menos assim, ó. Para fazer a geometria dela mais adequada possível, mais ou menos assim. Certo isso? Perfil da asa de um avião. Tá? Bom, e aqui? Então, eu me lembrei que um grau de um plano descobriu e se botar, já que eles estavam fazendo a bola de golfe, se botasse e tivesse essas curvas, estavam na asa, faz com que o plano melhor. Na verdade, quer ver isso já é na Fórmula 1, se tu pegar, ou na Fórmula Indy, não tem asa, não tá? Tanto na frente quanto atrás. Certo? Tá? Asa dianteira, asa traseira. Só que essa asa, em vez de fazer tender a subir, ela tem que fazer colar no chão. Sim ou não? Mas o princípio é o mesmo. Tá? É o mesmo princípio. Então, tu tem ar vindo para cá e tu tem a velocidade da asa nesse sentido aqui, ó. Da asa do avião. Certo isso? O que acontece? Nós vamos ter uma pressão fluidodinâmica. Aí, eu podia botar a equação inteira aqui de Bernoulli, tá? Tranquilo? Mas não vale a pena, porque a URGS não vai cobrar isso. E se cobrar, coloca a equação inteira no texto da questão. Porque eles não é bem grande. Fica um troço. A URGS não vai fazer isso. Mas o que a URGS pode cobrar é isso aqui. Olha para cá. Nós estamos no passado, né? Dá um look aqui, ó. Vou pegar 2 pontos aqui. Daqui até aqui, tu concorda comigo que nós temos uma área, em relação a essa outra aqui, uma área maior? Que aqui eu posso chamar de azão e aqui eu posso chamar de azinho? Sim. Olha para cá. Olha para cá. Bom, fluidodinamicamente, o ar está em movimento, certo? Ele não está parado, ele está em movimento. A pressão fluidodinâmica, ela é diretamente proporcional à área da superfície em contato, diferente da pressão mecânica, que é inversamente proporcional à área, né? Lembra aquela história do prédio e tudo mais, tudo isso. Então, criaturas, olha aqui, ó, olha para cá. A pressão fluidodinâmica aqui, nesta superfície, que é a superfície maior, é maior também. Enquanto que a pressão fluidodinâmica na superfíciezinha é menor. Tudo bem? Então, nós temos uma diferença de pressão. Concorda comigo? Aquilo que eles chamam de
gradiente de pressão. Quando ocorre uma diferença de pressão, vai surgir uma força. Atenção, um gradiente de pressão gera uma força. Tudo bem? Tá? Um gradiente diferente de zero de pressão gera uma força. Agora, o interessante, se eu fosse autor da questão, eu ia perguntar onde é que o ar passa mais rápido? Aqui nesse ponto ou aqui nesse outro ponto aqui? Vem cá, aqui não tem uma área maior para bater? É como se fosse uma parede maior para colidir. Sim ou não? Então, aqui tu vai gerar uma velocidade menor. E aqui, como tem uma área menor para colidir, é mais fácil de vazar, sem bater, sim ou não? Então, aqui tu tens uma velocidade maior. Então, no perfil da asa de um avião, quando eu quero fazer o avião decolar, eu faço isso. Já viu que na Fórmula 1 essa asa está ao contrário? A parte maior da asa está atrás para quê? Para fazer a força ir para baixo. Essa aqui está... Qual é a tendência disso aqui? É fazer uma força aplicada para onde? Para cima, para fazer decolar. Que a mesma força que eu preciso aplicada para cima para aterrissar. Entendeu isso, Mariana? Sem decoreba da equação de Bernoulli. Não precisa. Não que não seja bonito saber, mas não é o caso da URGS, entenderam? Tá? Não é o caso da URGS. Se fosse uma prova da Academia da Força Aérea, para SpaceX ou CUITA, aí tudo bem, aí eu ensino tudo, certo? Eu dou os tubos também, de pintor, faço de regime estacionário, mas aqui não. Tudo bem até aí? É 11h28. Tá, mas a nossa aula até meio-dia, né? É. Ah, tá. Tudo bem até aí? Muita gente que ainda está vindo da praia hoje, né? O pessoal está... Tem muita gente. O pessoal se mandou para a praia. Fazia tempo que o pessoal não curtia uma praia em final de ano, né? Em função da pandemia, né? O pessoal tirou o time, né? Eu entendo isso. Eu só não fui para a praia porque eu sou um cara, eu me tornei um cara esquisito. Eu faço tudo ao contrário da humanidade atual. Sabe quando é que eu tiro férias, as ganhas? Eu passo 2 semanas de férias. O pessoal diz, Paulo, Ricardo, vão estar dando aula em abril. Dia 15 de abril, eu saio de férias. Porque não tem ninguém, praticamente. Tu é super bem atendido. Quando tu vai para o Nordeste, por exemplo, pega um resort, tá? Para ficar lá com all inclusive, por exemplo, em Maragogi. Cara, o que tem de turista ali é mais estrangeiro, empresário, tu está entendendo? Cara, tu não tem aquela massa de gente. Tu vai para a praia aqui, tu não pega trânsito. Tu está entendendo? É uma maravilha, rapaz. E eu, durante muito tempo na vida, eu fiz o que todos os seres humanos faziam. Essa freeway, eu cansei de pegar trânsito. Certo isso? Não pego. Cara, uma vez eu me lembro, vou para Floripa, vou descer lá no Ercílio Luz, vou de avião. Chego lá, alugo um carro. Tudo beleza. Levei 45 minutos, Salgado Filho, até o Ercílio Luz de avião. Desci, peguei o meu carro na frente do aeroporto, alugadinho ali, para não ter que ir de carro. Sabe quantas horas eu levei até a praia? 3 horas e meia de engarrafamento. Por quê? Porque era uma autoestação, tá entendendo? Capaz, rapaz, eu não quero mais sofrer desse jeito, de jeito nenhum, não tinha. Já não. Aí eu faço tudo ao contrário da humanidade. A minha mulher que me aguente. Tranquilo? Eu faço. Eu nem aí.
É que nem o cara pegar e ir na autoestação para a Europa. Vai gastar o triplo, tá entendendo? E não vai ver metade do que poderia ver abaixo. Mas isso é uma questão de preferência. Vou botar um circuito aqui, tá? Pode cair uma questão sobre eletrodinâmica. Vamos tentar. O que eu vou fazer? Bom, nós temos um gerador ideal de resistência interna desprezível, certo isso? Tá? E uma associação de resistores e chaves ali, certo isso? Por enquanto, estão todas abertas, não tem nenhuma corrente no circuito. Não tem corrente elétrica em circuito aberto, tá? Esquece isso. Tá? Agora, se nós fecharmos essas chaves, tá? Fechando as três chaves, então tem que fazer um C aqui, né? Partícula condicional. Se chave A, chave B e chave C forem fechadas. Então,
Aí dá para fazer uma porrada de perguntas, né? Certo isso? Tá? Beleza? A primeira pergunta é: quanto vai valer a diferença de potencial no resistor 1? Não é a boa pergunta? Quanto vale a DDP no resistor número 1, com as chaves fechadas? O U1 aqui, ou V1, como quiser chamar. Tranquilo? E aí, alguém sabe fazer? A chave não está fechada. As três. Quanto é que vale a DDP no resistor 1? Como as chaves estão fechadas assim. Fechada passa corrente. Então a resistência diminui. É que na real, nem a resistência continua a mesma. O problema é que se torna um circuito fechado, numa DDP, e aí tu vai ter corrente elétrica. Fechando essas chaves, né? Que é isso aqui que tu está falando. Olha aqui. Olha aqui. Ó. É como se eu ligasse lá, né? Ó, pronto. Fechei a chave. Tá? Vai ter corrente. Aí ficam ligados para mais ou menos. Será que está todo mundo em paralelo aí? Será, cara? Primeira coisa que tem que fazer aqui, ó, parar de sofrer, tudo bem? É pontuar o circuito. Para parar de sofrer. Olha para cá. Agora levanta a cabeça aí. Não copia. Olha para cá. Vamos supor que aqui eu tenho um ponto A. Se aqui eu tenho um resistor, o outro ponto aqui é um ponto diferente, o ponto B. Certo isso? Levantem a cabeça aí agora. Mas aqui eu tenho um fio sem resistência. O conector de resistência é desprezível. Então eu tenho que correr o ponto, porque o potencial vai ser o mesmo. Corre o ponto. Então o ponto B está aqui também. Certo? Só que é o seguinte, olha para cá. Olha para cá. O ponto B está aqui. Né? Aqui eu tenho um resistor. Tem que mudar o ponto. Então está aqui o ponto C. Só que aqui eu tenho um fio sem resistência. Resistência desprezível. Então o ponto C também está aqui. Entenderam isso? Tá. Agora, mano, change. Agora, mano, change. Presta atenção. Para quem nunca fez isso aqui na vida direito, tá? Coloca os pontos linearizados aqui, ó. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B e aqui é o ponto C. Deixa eu ver se está aparecendo ali. Tá. Tranquilo? A, B e C. E agora, te pergunta, o que tem entre A e B? Não tem um resistor R1? Entre A e B, eu tenho o resistor R1, que vale 8 ohms. Agora, o que eu tenho entre B e C? Entre B e C, eu tenho o resistor R2. Entre B e C, eu tenho o resistor R3. E entre B e C, eu tenho o resistor R4. Então eu tenho isso aqui. Eu tenho uma associação aqui entre B e C em paralelo. Tudo bem até aí? Onde eu tenho R2, que vale 6 ohms, o R3, que vale 6 ohms, e o R4, que vale 6 ohms. Tudo bem? Beleza até aí, mano? O que eu faço agora?
Bom, primeiro resolve isso aí, né? Resolve esse troço. Resolver como, Ricardo? Resolve, cara. Aqui eu tenho um paralelo de 3 iguais. 3 iguais. Tem substância. Tu pega uma das resistências, quando são 3 iguais, tu pega uma delas, o valor de uma delas, e divide por quantas há. Uma sobre quantas? Tem substância. 6, não, senhor. 6 Sobre 3. sobre 3. Isso, vai dar quanto? 2 ohms. Certo isso? Então, todas essas 3 equivalem a um resistor paralelo de 2, 3 e 4, que é igual a quanto? 2 ohms. Certo isso? Certo? Só que é o seguinte, brother. Esse 2 vai ficar em série com esse 8. Sim ou não? Bom, e se o 2 vai ficar em série com 8? É nascer dele. Né? Aí tem que fazer o quê? Tem que somar, sim ou não? Sim. Tá? Então, a resistência total ou equivalente do circuito será R1 mais R234, ou seja, a resistência total será 8 mais 2, que vai dar quanto? 10. 10 ohms. Então, todo esse circuito equivale a um circuito com um único resistor de 10 ohms. E depende da chave que serve para controlar a resistência. Agora, olha que barbada, mano. Olha aqui que barbada. Tá? Olha que barbada. Primeira lei de Ohm. O total é igual a resistência, o que é total, vezes a corrente total. Está aqui o único. Certo isso? Então, quanto é que é o U total? O U total é a tal da força elétrica que é motriz, certo? Do gerador. Que vão ser 100 volts. A resistência total deu quanto? 10 ohms vezes o I total. Corta esse zero com esse zero. Eu vou ter um I total de quanto aqui? 10 amperes. Certo? 10 amperes. Bom, então, na real, olha aqui, ó. Olha aqui o que vai acontecer. Dá um look aqui, ó. Eu vou ter vou fazer um positivo para negativo só por convenção. Ó. Eu vou ter uma corrente elétrica que vai passar ali, que vai valer quanto aqui? 10 amperes. Sim ou não? Tranquilo? E com isso, eu vou descobrir o que, irmão? Eu vou descobrir a diferença de potencial no resistor R1. Olha aqui, ó. O 1 é igual a R1 vezes a corrente que passa pelo resistor 1 e 1. Sim ou não? Quem é que passa pelo resistor 1? 10 amperes. Então, o 1 será igual a R1, que é 8 ohms, vezes 10 amperes, que vai dar quanto? 80 volts. Ou então, deste 100 aqui, ó. Certo isso, irmão? Deste 100 volts, 80 volts são disponibilizados onde, meu? No resistor, que é 80 volts ficam no resistor 1. Logo, como esse gerador é ideal, a resistência interna dele é considerada desprezível, os outros 20 volts vão ficar ali, sim ou não? Até porque, em paralelo, a tensão é a mesma. Então, eu vou ter 20 volts aqui, 20 volts aqui e 20 volts aqui. Sim ou não? Quer saber a corrente que passa em cada um? Hein? Quer saber a corrente em cada resistor em paralelo?
Olha aqui que barbada. Por exemplo, se eu quiser saber a corrente no resistor 2, eu pego o 2 igual a R2 vezes I2. Tranquilo? Olha aqui, ó, o 2, 20 volts. R2, 6 ohms. Vezes o I2. Logo, o I2 igual a 20 sextos de ampere, que é a mesma coisa que 10 terços de ampere. Se tu quiser, agora, aí tem uns assim, Ricardo, mas ele nos sacaneou, ele pediu a potência, meu filho, olha para cá, olha para cá. Potência é o vezes é o ao quadrado sobre R, e é R vezes I, o que é ao quadrado. Sim ou não? Do jeito que tu quiser. Ricardo, ele pediu a energia. Ô, meu filho, energia é o que é? Potência vezes o tempo. Sim ou não? Deu? Então, o que importa no circuito é saber corrente e diferença de quê? De potencial. O resto vem por osmose. Entenderam bem? Qualquer circuito tem que saber corrente total, certo? E aí depois tu faz a DDP em cada um, deu, cara. E tudo aparece, tudo surge, né? De uma forma serena. Claro, aí tu vai dizer, mas professor, eu, quando estava no colégio, o professor botou um circuito muito louco. Pode acontecer, mas no caso da URGS, é extremamente o quê? Improvável, certo? Eu vou botar uma questão aqui de brilho de lâmpada, tudo bem? Para ver como é que você se sai. Só brilho. Quando pensa em brilho, tem que pensar em quê? Em energia, né? Bater a foto aí, tu tranquilo, irmão? Aqui. Chega aí, chega mais aí, brother. De boa? Aí, né? Vou apagar aqui agora. Vou colocar uma questão bem simples, cara. O cara está ali no único fio, né? Olha aqui, ó. No único fio ele coloca 3 lâmpadazinhas de LED ali. 3 LEDzinhos. Né? Estou desenhando redondo, mas pode desenhar do jeito que quiser. O LED 1, o LED 2, o LED 3. Tá? Vou botar aqui. Gerador ideal, 100 volts. Tá? Gerador ideal. Aqui é o LED 1. Tá? LEDzinho 1, aqui o LEDzinho 2. E aqui o LEDzinho 3. 3 LEDs em série, tudo bem? No mesmo fio. Bom, aí nas especificações do fabricante é difícil de ler no LED, porque o LED é pequenininho. Mas só na caixinha, né? Na lâmpada era mais fácil, porque vinha impresso na lâmpada.
Mas O vamos LED é um semicondutor. É um trocinho, né? Mas vamos supor que nós temos assim 200 watts, 100 volts. 100 watts, 100 volts. 50 watts, 100 volts. Certo? Qual dos LEDs brilha mais? Eu acho que é um e dois. Não sei qual que é, mas vai fazer mais. Falou. Qual brilha mais? O que consome a maior energia. Qual deles consome a maior energia? L1. Pois é. Olha para cá. Com tranquilidade. Olha para cá. Quando tu aprende essa equação P é U ao quadrado sobre R, certo? Se tu quiser saber as especificações, né? Se tu quiser saber os valores nominais, especificações do fabricante, tá? Isola o R, tá? Olha para cá, ó, isola o R. Professor, o que esses três pontinhos tu bota? Ah, isso aí, isso aí depois a gente vai entender. Só para separar, tranquilo? A resistência do LED, tudo bem? Será igual ao U ao quadrado nominal, que é o que vem de fábrica, sobre o P nominal, que é o que vem de fábrica. As especificações do fabricante do LED, tudo bem? Então, qual é a primeira coisa que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular a resistência de cada um desses LEDs, tudo bem? Claro que eu não estou usando os valores específicos de LED, não sei se vocês estão entendendo aqui. Eu estou usando valores de lâmpada, só para ficar mais fácil de vocês entenderem aqui. Bom, então eu vou calcular a resistência do 1. Vai ser U ao quadrado, né, de fábrica. U é quanto? 100. 100 ao quadrado é 100 vezes 100. Concorda comigo aqui? Dividido por 200. Que é a potência de fábrica. Corta aqui. 10 por 2 dá 5. 5 vezes 100, 500 ohms. Tranquilo? Agora, vou calcular a do 2. Resistência do 2. É o U ao quadrado, certo isso? O U de fábrica é 100 volts, então é 100 vezes 100. Sobre a potência de fábrica, que é 100. Né? Tranquilo? Corta aqui. 100 ohms. Tranquilo, ok? Vou calcular a resistência do 3, que é U ao quadrado, é o mesmo, 100, né? 100 vezes 100. Tranquilo? Dividido por 50, que é a potência de fábrica. 10 por 5 dá 2. 100 vezes 2 dá quanto? 200. Certo isso? Fechou? Fechou, né? 200. 10 por 5, 200.
211. Deixa eu ver se eu fiz essa conta certa. 100 vezes 100 sobre 100. Tudo bem, fechou. Né? 100 vezes 100 sobre 200. Certo? 10 por 2 dá 5, vezes 100, 500. Tá? 100 vezes 100 sobre 100. Né? É 100 watts, fechou. Dá 100. 100 vezes 100 sobre 50. Tá? Corta ali, 10 por 5 dá 2, né? Tranquilo? Vezes 100, 200. Fechou. Tranquilo? Tá. Aí a pergunta é: qual resistor que tem a maior resistência elétrica? Tá? R1. Sim ou não? O R1 tem a maior resistência elétrica. Mas a corrente é a mesma, sim ou não? Não é lindo isso? Então vem comigo aqui, ó. Só para tirar sarro, tá? Vamos tirar o sarrinho? URI. Então, eu vou fazer assim, ó. URI. PUI. Certo isso? Até vou fazer diferente. Nem vou botar o PUI. Olha para cá. Vou botar P igual a L vezes I ao quadrado. Tudo bem? Tá? E a energia, que é potência vezes tempo, vai ficar L vezes I ao quadrado vezes o tempo. Só para mostrar de onde vem, tá? Vamos lá, criaturas do God. A corrente muda? A corrente é a mesma. Esquece a corrente, esquece a corrente, esquece a corrente. É a mesma? Sim ou não? E agora? E agora aqui, na resistência maior, tu tem a maior DTP. Resistência maior vai ter a maior diferença de quê? De potencial. Sim ou não? Só um pouquinho. Ó? Ah, tá. Na resistência maior, tu vai ter a maior potência dissipada. Sim ou não? E na resistência maior, tu vais ter a maior energia consumida. Sim ou não? E na maior energia consumida, tu vais ter o maior brilho. Quem brilha mais? Não, mesmo. Tranquilo? Então, por hoje é só o. Oi? Cara, faz muitos anos. 1986 caiu. Eu até posso falar. Tchau, querido. Tá? Boa semana. Tu me pergunta isso na próxima aula. Uma pergunta, cara, para eu lembrar, tá? Aí eu posso falar de condutância, de indutância, tá? Posso falar ali de capacitor, quantidade de carga acumulada. Não é comum, tu tá entendendo? Mas não tá fora do programa, tá bom? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus aí. Obrigado. Tchau, queridão. Se cuida aí, mano.